Durante décadas, como testemunhas de Jeová, fomos instruídos de maneira bastante específica a respeito dos 144.000. Não apenas que esse número era literal, não apenas que dizia respeito a uma chamada celestial, mas também que ele estava praticamente completo e que, na prática, essa vocação já havia se encerrado para a grande maioria das pessoas. Então surge a questão central que este vídeo propõe analisar. Se os 144.000 sempre foram apresentados como um número fixo, amplamente preenchido há muito tempo, por que os números continuam crescendo hoje? Este não é um vídeo para questionar a sinceridade de ninguém. Não se trata de julgar quem participa ou por quais motivos. Trata-se do que nos foi ensinado a esperar, do que foi afirmado com convicção e do que efetivamente aconteceu. Para muitos de nós, isso não era um detalhe irrelevante. Isso moldou nossa percepção do corpo governante, da verdade e do nosso próprio papel dentro da organização. Ao longo de grande parte do século XX, a vocação celestial foi tratada como algo praticamente encerrado. A partir de 1935, a maioria dos membros passou a ser instruída de que não fazia parte dos 144.000. Décadas de publicações reforçaram a ideia de que restavam apenas alguns poucos. Então, em 2007, um artigo da Sentinela afirmou que a Bíblia não especifica exatamente quando essa vocação termina. Paralelamente, o número de participantes começou a crescer novamente. Então, se você cresceu ouvindo que apenas alguns poucos ainda restavam, o que esperava que acontecesse com esses números ao longo do tempo? Como testemunhas de Jeová, aprendemos que os 144.000 constituíam um número literal. Eram aqueles com esperança celestial. Todos os demais, a grande multidão, tinham uma esperança terrena. Essa distinção era central. Não era flexível, nem aberta à interpretação pessoal. Assim, se o número sempre foi apresentado como literal e fixo, o que seria razoável esperar quando ele fosse completado? Curiosamente, no mesmo capítulo de Apocalipse, quase todos os outros elementos são interpretados de forma simbólica. As tribos são simbólicas. A descrição das virgens é simbólica. O Monte Sião é simbólico. Todo o cenário é simbólico. Ainda assim, o número em si é tratado como exato e imutável, sem que essa diferença seja devidamente explicada. Isso simplesmente foi apresentado como um fato estabelecido. Então, se tudo ao redor do versículo é simbólico, por que esse número específico foi tratado de outra forma? Antes de 1935, não existia uma distinção permanente entre duas classes de fiéis. Os primeiros estudantes da Bíblia, predecessores das Testemunhas de Jeová, assim como todas as testemunhas até 1935, eram ensinados de que todos os cristãos fiéis tinham esperança celestial. Não havia ainda uma classe terrena definida e duradoura. Publicações das primeiras décadas apresentavam de forma consistente a expectativa de que os fiéis faziam parte da chamada celestial. Na prática, a suposição era simples: cristãos fiéis eram candidatos ao céu. Isso não era descrito como um grupo já completo, mas como uma vocação em andamento. Então, em que momento essa expectativa mudou? Um ponto de virada significativo ocorreu em 1935, quando a grande multidão passou a ser identificada como um grupo com esperança terrena, e não celestial. A partir daí, a maioria dos membros foi ensinada a se ver como parte dessa esperança terrena. Assim, se a maioria após 1935 não era considerada parte dos 144.000, o que isso sugeria sobre quantos ainda restavam? Nos anos seguintes, o entendimento predominante era de que a vocação celestial havia sido, em grande parte, concluída. Aqueles que se juntavam depois geralmente não eram vistos como possíveis membros dos 144.000. Na prática, a vocação era tratada como essencialmente encerrada para novos membros. Isso moldou profundamente como gerações posteriores passaram a se enxergar.
não como possíveis ungidos, mas como pertencentes à esperança terrena. Então, se a vocação era considerada praticamente completa desde 1935, o que esperaríamos que acontecesse com o número de participantes ao longo das décadas? Somado a isso, havia uma linguagem recorrente reforçando a ideia de que o número estava quase fechado. Expressões como "restam pouquíssimos", "o número está quase completo" e "este sistema terminará antes que essa geração passe" eram repetidas continuamente. Esse tipo de linguagem criou uma expectativa muito clara. Então, em 2007, um artigo da Sentinela afirmou que a Bíblia não indica com precisão quando a vocação termina. O ensino passou de quase certeza para incerteza, sem uma revisão explícita das expectativas anteriores. Diante disso, quando ouvimos por décadas que apenas alguns restavam, o que naturalmente assumimos que aconteceria depois? Ao observarmos hoje as estatísticas da comemoração, não vemos um declínio contínuo. Vemos um período de queda, seguido de estabilização, e depois um aumento consistente ano após ano. Se um número fixo já estivesse quase completo há décadas, o que esperaríamos ver agora? E o que realmente vemos? Foi nesse ponto que muitos de nós começaram a perceber que algo não parecia se encaixar, mesmo sem saber explicar exatamente o motivo. Com o passar do tempo, a explicação em torno dos 144 mil foi se ajustando. Ensinos antigos apresentavam o número como praticamente completo e a vocação celestial como em grande parte encerrada. Publicações mais recentes passaram a reconhecer incerteza sobre quando essa vocação termina. Isso representa uma mudança na forma como o ensino é apresentado. A liderança atual pertence a uma geração posterior àquela que estabeleceu essas expectativas originais. À medida que as gerações mudaram, a explicação também mudou. O que chama a atenção não é apenas o aumento em si, mas a forma como o entendimento anterior foi alterado sem uma explicação clara. Não houve um anúncio dizendo que a expectativa sobre quem poderia ser ungido havia mudado. O número 144 mil permaneceu literal. A distinção entre esperança celestial e terrena permaneceu, mas a antiga expectativa de que o número estava praticamente completo foi aos poucos desaparecendo. Explicações anteriores sugeriam que novos participantes poderiam substituir os infiéis. Com o tempo, a explicação tornou-se mais aberta. Alguns poderiam ser chamados posteriormente, ou simplesmente não se saberia o momento exato. A certeza anterior não foi abandonada de forma abrupta, mas diluída gradualmente em explicações mais recentes, sem uma revisão explícita do que havia sido ensinado antes. Quando mudanças acontecem de forma gradual, como percebemos que algo realmente mudou? Para muitos de nós, essas transições não vieram acompanhadas de explicações claras. Fomos ensinados a confiar no que aprendíamos. Então, quando as expectativas deixaram de corresponder ao que víamos, isso gerou confusão. Não por desejo de contestar, mas porque os ensinamentos anteriores haviam criado expectativas muito específicas. Em algumas publicações, também foram oferecidas explicações para o aumento de participantes, sugerindo que alguns poderiam estar enganados ou emocionalmente desequilibrados. Assim, quando os números cresciam, o foco recaía frequentemente sobre os indivíduos e não sobre a possibilidade de que as expectativas anteriores tivessem mudado. Para alguém que é testemunha de Jeová, isso cria um dilema. Quando os números não correspondem ao que foi ensinado, a tendência é assumir que se entendeu errado, que se está pensando demais ou que é melhor não insistir. Quando algo não faz total sentido, para onde essas perguntas costumam ir? O desconforto não nasce do desejo de se opor, mas da tentativa de conciliar duas coisas que parecem não combinar. Este vídeo não é, em essência, sobre uma doutrina específica. É sobre um padrão vivido por muitos de nós. Recebemos ensinamentos com clareza e confiança. Criamos expectativas com base neles. Quando informações posteriores não corresponderam a essas expectativas,
Não houve uma explicação clara sobre o que havia mudado. Assim, muitos tentaram resolver isso internamente, em silêncio. Com o tempo, o novo entendimento é aceito e o antigo vai sendo deixado de lado. As perguntas que surgiram muitas vezes permaneceram não ditas, não porque não existissem, mas porque muitos não sentiam que havia espaço para expressá-las abertamente. Quando expectativas e resultados não coincidem, como somos incentivados a lidar com isso? Se você percebeu essa contradição e não conseguia colocá-la em palavras, não havia nada de errado com você. Ao longo das décadas, a explicação sobre os 144 mil mudou. Antes, o número era apresentado como quase completo e a vocação como praticamente encerrada. Hoje, reconhece-se incerteza quanto ao seu término. O corpo governante atual pertence a uma geração posterior àquela que estabeleceu essas expectativas iniciais. E com a mudança de gerações, a explicação também mudou. Quando um ensino é apresentado com convicção por décadas e depois passa a ser explicado de outra forma, como isso deve ser entendido? E como os membros eram esperados a processar essa mudança? Este vídeo não pede que você decida no que acreditar. Apenas convida você a refletir. O que nos ensinaram a esperar? O que realmente aconteceu? E quando essas duas coisas não coincidem, é razoável perguntar por quê? Às vezes, as perguntas mais importantes não são aquelas que nos dizem para não fazer, mas aquelas que fomos ensinados a não perceber. Espero que este vídeo tenha ressoado com você ou ajudado a dar nome a algo que você sentiu em algum momento. Se puder, deixe um like. Algoritmos, você sabe como é. Isso ajuda o vídeo a alcançar mais pessoas. E se gostou e quer aprender mais sobre história, mudanças de ensinamentos e experiências vividas, curta e se inscreva. E se achar útil, compartilhe para ajudar outros a compreenderem os ensinamentos internos e o impacto de viver como testemunha de Jeová. Como sempre, cuide-se e continue buscando a verdade além da sociedade Torre de Vigia e Tratados Bíblicos, hoje conhecida como Organização Torre de Vigia. Lembre-se, a verdade não teme ser questionada. Uma mentira, sim. Muito obrigado por estar aqui.